paz do Senhor, meus amados. Quero ministrar neste momento uma palavra que o Senhor direcionou no meu coração, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 13. Neste momento, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pela misericórdia dele para conosco, amém? Aqui vai dizer assim: Abraão volta do Egito. Saiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha, e levando também com ele a Ló. Saiu Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra. Primeiramente, Deus, ele quando chamou Abraão e Abraão ouviu a sua voz, Abraão, ele renunciou a sua parentela, a sua zona de conforto para ouvir a voz de Deus. Abraão também, ele obedeceu a voz do Senhor, mas ele também passou por um tempo de peregrinação. Ele passou um tempo de vale, mas quando chegou a alcançar as bênçãos do Senhor, estas bênçãos foram tão grandes que não cabia só na casa de Abraão. Era que todos os outros então recebessem. Vejamos que o Senhor tinha prometido a Abraão que bendito seria todas as terras em ti e todas as famílias. Então o Senhor também ele quer que venhamos alcançar as bênçãos espirituais, que venhamos alcançar a salvação eterna. Louvado seja Deus por esta palavra. Então Abraão, ele ali obedecendo a voz do Senhor, chega seu momento de alcançar as bênçãos que o Senhor lhe tinha prometido. Mais uma vez, quero lembrar, a maior bênção é a salvação eterna. Mas a palavra de Deus diz, se buscares primeiro o reino do céu, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que é necessário para a nossa vida vai ser acrescentado quando damos primeiramente lugar ao reino dos céus. E Abraão, ele deu o primeiro lugar ao Senhor, ouvindo a sua voz e obedecendo, renunciando. E assim tem que ser conosco. E se o Senhor dizer, a minha graça te basta, que sejamos então agradecidos ao Senhor por esta graça em nossas vidas. Vejamos o que aqui vai dizer. Que Abraão, ele recebeu as bênçãos e Ló também recebeu. Mas Abraão ali, ele levantou um altar para o Senhor. O Senhor nos chama ao momento em secreto com ele. O Senhor nos chama a termos comunhão com ele através de oração, através da sua palavra. Mas que não sejamos preguiçosos para querermos orar em secreto com o Senhor. Falar para o Senhor as nossas fraquezas, nossas angústias, aquilo que é necessário para que Ele quebrante o nosso coração e venhamos então encontrar a paz necessária, mesmo independente que a situação seja contrária no momento. O Senhor, Ele está pronto a nos ouvir. Quando então nos ajoelhamos no secreto, nos arrependemos verdadeiramente, nos convertimos verdadeiramente ao Senhor. O convertimento é o verdadeiro arrependimento. É a mudança de dentro para fora. Então vejamos que Abraão, ele tem esse verdadeiro convertimento na vida dele. E chegou agora um momento que vai ter que haver também uma separação necessária na vida de Abraão. E assim também é na nossa vida. Olha o que diz a palavra. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Aqui começou a haver brigas desnecessárias com aqueles que cuidavam dos gados de Abraão e com aqueles que cuidavam dos gados de Ló. E ali habitavam fariseus, ali habitavam cananeus. E não ficava bem eles verem aquele tipo de contenda onde aquelas pessoas se diziam conhecer a Deus. O Senhor nos chama para termos comunhão e paz entre os irmãos. Mas estava havendo ali brigas e isso dá mau testemunho. Os cananeus e os fariseus estavam ali só observando. E a nossa volta é assim. Se falamos que servimos a Deus, mas vivemos numa casa cheia de contenda, vivemos em meios ilícitos, o Senhor não se agrada disso. Temos que fazer a diferença. Somos o sal da terra.
Existem brigas desnecessárias. E o Senhor não está se agradando disso. Temos que ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Então Abraão, com a sabedoria divina, ele chama Ló para uma conversa. E veja o que ele diz. Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. O Senhor não se agrada. Precisamos rever o nosso conceito. Precisamos examinar a nós mesmos. Então Abraão diz assim mais uma vez. Não está toda a terra diante de ti, precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Temos que ter sabedoria para discernir, para então vermos a situação e buscar resolver o problema. Se ficarmos só colhendo a árvore, os frutos que estão dando, vamos então colher e não resolver o que é necessário. Não podemos fugir do problema, mas temos que buscar uma forma de resolvê-lo. Abraão fez isso. Ele não ficou ali colhendo os frutos de um lado e de outro. Ao contrário, ele foi até o problema, ele foi até a raiz, ele foi cortar aquilo que era necessário. E na nossa vida é necessário cortarmos laços, é necessário retirar hábitos que não agradam ao Senhor na nossa vida. E Abraão, ele tem essa sabedoria, então ele agora vai na raiz do problema para que aquilo não continue crescendo. Ou seja, temos que ter cuidado se estamos colhendo só os frutos ou indo buscar resolver e cortar a raiz do mal na nossa vida. Abraão, ele cortou essa raiz. Ele foi até Ló, conversou com Ló e havia um momento dessa separação. Não que eles iam virar inimigos, ao contrário. Cada um ia seguir o seu caminho para evitar essas contendas. E assim é na nossa vida. Há pessoas que vão ter que sair do nosso caminho, porque os pensamentos e os projetos não são os mesmos. Porque a direção espiritual não é a mesma. Então é necessário que essas pessoas se retirem para não atrapalhar o que Deus tem para fazer. Porque ali diz que havia cananeus e fariseus. A nossa volta não vai ser diferente. Há pessoas nos observando o tempo todo. E a maior forma de demonstrar a transformação é de dentro para fora. E agindo com sabedoria como Abraão agiu. E aqui vai dizer assim. E levantou Ló os seus olhos e viu todo o campo do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Vejamos que Abraão, ele deixou bem claro para Ló escolher o seu caminho. E também temos que deixar as pessoas cientes que elas são responsáveis pelas suas escolhas e pelos caminhos que elas querem seguir. Só quem pode transformar o homem é o Espírito Santo. Aqueles que se deixam penetrar a palavra e quebrantar o seu coração e a dureza que há nele. Então, Ló, ele começa a olhar com os olhos carnais. E o que ele vê, aparentemente tão belo, ele então puxa para si que é o melhor caminho. Ou seja, o que Deus direciona aqui? Que a porta ela é estreita. A porta larga ela é a perdição. O que é fácil, o que é aparentemente bonito por fora, nem sempre é o que pensamos ser. Ele escolheu pela aparência. Mas Deus, ele não escolhe pela aparência. Ele vê o coração do homem. Ele sonda os nossos pensamentos. Ele sabe quem sou eu, quem é você no particular. E ninguém vai escapar do Senhor. Ló agora escolhe o que é mais fácil, o que é agradável. Hoje as pessoas, elas costumam escolher aquilo que agrada o seu coração. Elas esquecem a verdadeira palavra de Deus que confronta o nosso pecado, que confronta o nosso eu, para que venhamos ser quebrantados e transformados pelo Espírito Santo. Porque o que agrada é eficaz no momento, mas não nos levará à salvação eterna o caminho fácil.
Esse é o caminho da perdição. A porta é estreita. Então, Abraão, ele deixou direcionado a Ló essa responsabilidade. E cada um de nós teremos essa responsabilidade de escolher ou o caminho estreito ou o caminho largo. Mas sabendo que o caminho largo é um caminho para a destruição, para a perdição. É melhor o caminho estreito estar na presença do Senhor. E veja que então ele escolhe o que é belo aos seus olhos. Cuidado com o que você visa. Cuidado com a beleza de fora, para que você não venha sentir amargura depois. Para que você não venha colher aquilo que você está permitindo na sua vida. E olha o que diz aqui. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente e apartaram-se assim um do outro. Então há necessidade de apartar o que traz contenda, o que traz aquilo que não edifica para a nossa vida. E agora também diz assim, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha a escolha que Ló fez, fala que ali eram maus homens. Grandes pecadores, porque ele escolheu o caminho fácil, o caminho que agradou os seus olhos. Mas o Senhor, ele está nos dando a direção para o caminho estreito. E veja o que diz aqui. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul e para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês darei a ti e a tua descendência para sempre. Olha que depois que Ló se apartou de Abraão, o Senhor chama Abraão e fala, abre os teus olhos. O Senhor está abrindo os nossos olhos porque quando tomamos a direção certa, Ele então começa a agir na nossa vida. Ele começa a abrir os nossos olhos espirituais e começa a nos dar paz independente da situação que se encontra, porque apartou-se o que era mal. Quando damos lugar ao Senhor trabalhar na nossa vida, quando damos lugar ao Espírito Santo edificar e nos transformar, modificar o nosso caráter, as coisas começam a fluir porque estamos deixando ir aquilo que não é necessário ficar. Os nossos velhos hábitos, abandonar os nossos pecados, abandonar certas amizades que é necessário se retirar do nosso caminho. Aquilo que traz contenda, aquilo que traz fofoca, aquilo que não edifica, é necessário se retirar. Então, agora o Senhor abre os olhos de Abraão e ainda diz, aqui te darei e também a tua descendência. Quando damos então lugar ao Senhor trabalhar, o Senhor, Ele também cuida da nossa descendência. Ele cuida do que é necessário na nossa vida. Mas temos que dar lugar. Abraão deu este lugar, se retirando daquilo que era necessário. Então saia de lugares onde não te cabem. Saia do meio de fofoca. Saia do meio de bebedeira. Saia do meio de coisas que não é para edificação do Senhor. E então as coisas vão começar a fluir. Modifica os teus pensamentos se está negativo. Começa a louvar o Senhor, a rasgar a tua alma para Deus. Tenha tempo com o Senhor. Busque coisas que edificam a tua vida. E olha o que diz aqui. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Alguém pode contar o pó da terra? É impossível. Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor, quando Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Independente do homem querer ou não. Agora nós precisamos dar lugar ao Senhor. Precisamos obedecer e renunciar. E Abraão fez isso. E Abraão recebeu de Deus. Porque ele primeiro buscou o reino dos céus. E o que foi necessário para ele acrescentou. Assim como os cuidados espirituais, assim como os cuidados com a sua descendência, será na nossa vida. E aqui diz, levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. As promessas do Senhor serão cumpridas, independente da situação. Independente como os olhos humanos te vejam, não interessa.
O que Deus fala, ele vai cumprir. A palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz. E aqui também vai dizer, e Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos cavaleiros de Maré, que estão junto a Hebrom, e edificando ali um altar ao Senhor. Abraão, mais uma vez, ele edifica um altar para o Senhor. Ou seja, necessitamos sempre desse altar. Esse altar está dentro de nós. Precisamos, então, edificar nosso tempo dentro da palavra, na oração, um tempo especial com Deus. Um tempo de estarmos ajoelhados, clamando, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento e sabedoria divina. Pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, pedindo ao Senhor que nos retira deste meio que não nos convém, e precisamos ter força para aceitar o sim e o não de Deus. Abraão fez tudo conforme a vontade do Senhor e foi alcançado pelas bênçãos. E a maior bênção será a salvação eterna. Então persista, tenha fé, ouve a palavra de Deus, deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus transformar o teu eu, para que você seja alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor. Deixa sair o que é necessário da tua vida e não questione, mas deixa que o Senhor está trabalhando para que você seja alcançado pelas mãos divinas. E Ele esteja aí no templo do teu coração, te dando a direção e sabedoria como agir, assim como Abraão fez. Louvado seja Deus por esta palavra, receba em nome de Jesus. Deixa eu orar. Soberano Deus, Pai eterno, neste momento te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas. Te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia constante comigo, que não sou merecedora de nada. Obrigado, Senhor, por tudo que tem contemplado para a minha vida, pelos ensinamentos, pela disciplina. Obrigado, Senhor, por cada, aleluia, tempo que o Senhor me corrige. Obrigado, Senhor, meu Deus, por todas as vezes que o Senhor teve de misericórdia para comigo. Senhor, eu te peço neste momento que todos aqueles que ouviram esta palavra, o Senhor alcance, Senhor, as suas necessidades e que seja feita e contemplada a tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, eu te peço, abra os nossos olhos espirituais, retira de nós aquilo que não edifica, afasta, Senhor, de nós aquilo que vem para afastar de ti. Meu Deus, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que onde estiver alguém, Senhor, sem esperança, alguém triste, que o teu Espírito Santo sopre sobre eles a esperança, o renovo, que o Senhor traga, Senhor Deus amado, a luz sobre as vidas, ai, xaramanaço, que o Senhor venha fazer, Senhor Deus amado, destas pessoas, remanaço, rimanai, um quebrantar, um transformar, que elas sejam alimentadas pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, que elas sejam tocadas, Senhor, meu Deus, que elas sejam alcançadas pelo teu Espírito Santo. Pai, eu venho te pedir também, Senhor, que alguém, Senhor, estiver em desespero, que alguém estiver, Senhor, pensando em desistir da vida, que o Senhor traga para ela, Senhor, o renovo do teu Espírito Santo, para saber que enquanto a vida há esperança, que ela venha sentir o teu toque e ser transformada e lapidada em Cristo Jesus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus e na autoridade, que aonde estiver o mal, Senhor, contemplando contra as nossas vidas, que neste momento caia por terra, na autoridade do teu nome, Senhor, que é grande e soberana, Senhor. Em nome de Jesus, todo o mal seja desfeito. Meu Deus, vai colocando as tuas mãos aonde estiver alguém enfermo, aonde estiver alguém desesperado, e que encontre em ti a paz necessária e a cura, Senhor, que assim o Senhor estiver conforme a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, meus irmãos.